desrespeitando a autonomia e a moralidade da Constituição. Ui! E ainda levando a muitos trabalhadores a largarem seus empregos, tendo que uma prejudicial, tendo um grande prejudicial ao Brasil, não só na economia, como no PIB, como também no PA, muitos trabalhadores deixarem de trabalhar. Ok. Defesa. Bom, a gente só vai falar aí bastante coisa que não tem nada a ver com nada. Porque Jesus em nenhum momento ele quis pegar e dizer alguma coisa assim, eu sou o curador, vou te curar, alguma coisa assim. Ele nunca falou isso. Quem falava isso era, em nenhum momento ele expressou assim, eu curei você. Não. Quem falava isso eram as pessoas que eram tocadas por ele. Nunca havia nenhum gesto ou coisa parecida. Pessoas que tocavam ele eram movidas pela fé, né? Movidas pela fé. Elas se curavam ao tocar ou por afirmações não, indicações. Por exemplo, entre em tal lugar. A pessoa entrava, se ela curou, ou por intermédio dele, ou por intermédio da causalidade, ninguém vai saber. Mas ele nunca disse que se ele fizesse aquilo, ele seria curado. Ele só expressou a sua opinião. Que no nosso país está garantido na Constituição a livre expressão da liberdade de expressão. Ou seja, nós também vivemos em um país, no Brasil, todos sabemos que é um país laico, né? E todos temos a liberdade de expressão. Ninguém pode ir contra a religião de outra pessoa. Todos devemos respeitar, né? E como só complementando o que ele disse, em momento nenhum Jesus falou que era o curador. Pessoas que eram movidas pela fé ou um instinto maior, que acreditavam que podiam ser curadas, aí elas diziam que era ele que era o rei, entre aspas, mas eles diziam que o último rei que seria era César. E de acordo com Jesus Cristo, ele não dizia em momento nenhum que ele era, ou seja, ele só manifestava a religião dele, né? E de acordo com o artigo 5º da Constituição, parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Garantidos, ou seja, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. E então, como eles estavam, ela está julgando a gente, né? Então, a gente tem essa liberdade. E só ressaltando, julgar uma pessoa. Jesus em nenhum momento julgou alguma pessoa. Veja só por quê. Perguntaram a Jesus se uma mulher era acusada de tal crime. Jesus só deu a sua opinião. Quem nunca cometeu um crime, atira a primeira pedra. Jesus em nenhum momento falou, vocês podem acusá-la por determinado tal coisa parecida. Ele não usou nenhum intermédio de lei, nenhum julgamento. Jesus só expressou sua opinião. Em nenhum momento ele foi considerado juiz e nem rei. Ele falava que ele era filho de Deus. Pela liberdade de crença, você pode ser filho de Deus, de acordo com sua religião, ou se você acredita ou não. Então, está relacionado a isso, a liberdade de crença. Não vejo fundamentos para acusar Jesus de um crime que nem existe um crime. Ok. Réplica. o curandeirismo. Sobre essa questão de ele dá opinião. Ele dá opinião, não entra no charlatanismo, não. Ele influenciava, sim, liberdade de expressão, desde que os fatos sejam lícitos. Ele estava praticando fatos ilícitos. Quando a lei ela assegura na Constituição que vai ter a proteção aos cultos, a sua
liberdade de crença, aquilo dali ela está falando de modo a preservar o bem comum. A partir do momento que aquilo dali passa a ter um fim ilícito, porque ele não está em si preservando o bem comum. Porque se a pessoa está fazendo um tratamento, alguma coisa, e ela larga aquilo dali para seguir aquilo dali que não tem garantia nenhuma de que vai ter um efeito, um resultado, se acontece alguma coisa com aquela pessoa, de quem que vai ser a responsabilidade? Dele, que assumiu o risco de curar aquela pessoa, mesmo ela se abstendo de fazer todo aquele tratamento que cientificamente, comprovadamente, ia curá-la. Sim. E ainda negando ser filho de Deus. E que Deus? Você já viu Deus? Não, assim, está afirmando que também ele nunca falou que ia curar. Por acaso, existe um versículo na Bíblia, comprovando que diz assim: eu sou Jesus, filho de Deus. Quem me seguir viverá. Quem me seguir ganhará o reino dos céus. Isso não é promessa de cura e salvação? Não? Isso não é Então não é o é quê? um lugar, um rei? Então é o quê? E se ele é filho de Deus, não de José e de Maria, cadê o DNA? Eu quero o DNA de Jesus. Eu quero o DNA de Jesus. E liberdade de expressão não tem nada a ver com levar as pessoas a abandonar suas casas, a abandonar suas vidas para seguir coisas ilícitas que podem ser prejudiciais, inclusive para a saúde delas. Liberdade de expressão é você falar o que você pensa, não falar, me sigam e ganhará o reino dos céus. Se você não seguir, você pode ir para o inferno. Mas Crê em mim, você ganhará, tá lá. 15 eu sou segundos. Jesus, eu venho em salvação. Quem crê em mim, viverá. Isso está na Bíblia. Viverá eternamente. Isso está na Bíblia. Isso não é uma coisa sem testemunha. Agora eu quero ver. Eu quero ver as provas. Cadê o DNA de Cristo? Ok. Poderíamos até concordar em determinados fatos se a gente imaginasse que Jesus teria escrito com suas próprias palavras. Mas quem escreveu não foi Jesus. Não é? Veja só. Foram pessoas diferentes de Jesus. Você não pode escrever uma coisa que eu afirmei, sendo que não fui eu. Você não pode afirmar, ele escreveu o que você falou. Não, você pode comprovar que eu escrevi em nenhum momento. Jesus, Jesus, no nosso caso, vamos considerar essa parte. Então, vamos ver o que vocês falaram sobre charlatanismo e as pessoas seguirem Jesus porque achavam que ele curava. Jesus, ninguém sabe se ele curou ou não, ou foi coincidência. Ele não falava que curava. As pessoas acreditavam que curava. Por coincidência, as pessoas que ficavam próximas a ele, e não é comprovado que ele se curava. Vocês não têm provas. primeiramente, tem que ter uma pessoa. Por exemplo, se você cura primeiramente uma pessoa, o exemplo para as outras, que elas possam seguir, ou possam ter uma fé que elas possam ser curadas também, se elas possuem algum tipo de doença, é o exemplo que elas viram. Então é a prova que as pessoas saíram das suas casas, não porque Jesus obrigava, Jesus exigia para elas saírem curadas atrás. Elas saíram simplesmente porque acreditavam no exemplo de outras pessoas que as pessoas falavam umas para as outras que Jesus curava, Jesus fazia coisas boas, entendeu? Não? Jesus nunca. Últimas palavras. E a Bíblia ela não é uma prova Concreta para o julgamento de Jesus Cristo. Porque nunca foi escrito por Jesus. Muito bem! Acabou! Quer dizer então que estão rodeados por falsos testemunhos. É.